Fala, barbeiro de negócio, tudo bem? Esse é o nosso podcast dos barbeiros de negócios. Esse é o primeiro episódio número 1, onde eu vou dar início aqui nos trabalhos de podcasts, tá? Trazendo sempre novidades aí do mundo da barbearia. Nesse primeiro podcast, eu vou contar um pouco da minha história como barbeiro, certo? Sou dono do canal Barbers de Negócios, tenho uma franqueadora de barbearia. Hoje contamos com 5 unidades, tá? Estou nesse ramo há mais de 6 anos e hoje eu vou trazer um pouco da minha história nesse primeiro episódio para que você me conheça, saiba o que eu faço, no caso, e também entenda que eu não sou uma pessoa que é totalmente leiga aí nessa área, tá? Vamos lá, vamos começar desde de criança aí, né? Eu venho de uma família classe média, digamos, né? Mas não uma família rica, uma família onde nunca passou necessidade, digamos. Mas o dinheiro ele nunca foi assim algo grandioso na minha família, né? Sempre ali com muita dificuldade, passando dia a dia, conquistando ali algumas coisas, mas sempre com aquela dificuldade e tal. Então eu cresci no meio dessa família. E a minha família ela sempre teve a segurança da CLT como um principal caminho, certo? Onde sempre me incentivou a ir para esse caminho, fazer uma faculdade, buscar um concurso público, certo? Então eu fui indo por esse caminho da CLT. Eu comecei a trabalhar com meus 13 anos de idade no supermercado do meu tio, na época, né? Trabalhei lá até os 16 anos, depois eu fui trabalhar uma empresa de transformadores, fiquei até os 18, onde depois eu fui servir o exército, né? Dos 18 aos 21 eu fiquei lá. Após a saída do exército eu fui trabalhar numa empresa do ramo químico. Fiz a minha formação hoje, ela é técnico em química, inclusive, né? Eu fiz 2 anos de química e achava que ali eu ia fazer minha carreira, né? Naquela empresa de química, até que certo dia o meu gerente na época me chamou e me demitiu, né? Ainda tive mais uma tentativa de seguir uma carreira na CLT, no regime CLT, e sempre aquela pulsação empreendedora dentro de mim, a vontade de ter o próprio negócio, mas não saber o ramo que eu queria atuar. Foi onde eu mudei de cidade, fui trabalhar na companhia Hemmer, que é uma companhia aí que talvez você conheça, Conservas Hemmer, que fica na cidade de Blumenau. Trabalhei por aproximadamente 2 anos ali e logo quando eu mudei de cidade eu comecei a frequentar uma barbearia em Blumenau de um senhor mais de idade, certo? Toda vez que eu ia lá cortar o cabelo com ele, a barbearia dele vivia cheia. Isso foi no ano de 2014, né? A barbearia estava num boom de crescimento e ele ali não se atualizava, aquela mente mais antiga, né? Não fazia um curso, não investia na barbearia. A barbearia dele era bem simples, de madeira e tal. E foi ali que eu comecei a desenvolver uma certa paixão ali pela barbearia, né? Até que um dia eu fui cortar o cabelo com ele e eu comentei que eu estava interessado em fazer um curso e tal. Aí ele super me apoiou, falou que a profissão era boa, né? Ele era um senhor bem de vida, assim, tudo que ele tinha conseguido era por causa da barbearia, era daqueles barbeiro bem antigo. E ele me deu bastante apoio, certo? Aí depois de 1 ano que eu estava já na companhia Hemmer ali trabalhando, eu fui fazer um curso de barbeiro em paralelo, não saí já para ir para a barbearia, fui primeiro fazer o curso, ver se eu levava jeito. Comecei a fazer uns caminhos de rato lá no curso. Isso foi no ano de 2016, bem no início do ano. E no começo foi bem difícil para quem nunca tinha
pegado uma tesoura na mão, né, uma máquina, né, uma coisa nova. Acho que todo mundo acaba passando, né, por esses obstáculos, principalmente coisas que a gente coloca na cabeça, que não vai conseguir, que não vai dar certo, né? Mas como eu sempre tive esse desejo de empreender, eu fui para cima mesmo, vi ali uma oportunidade no ramo da barbearia, né, que estava em crescimento, de ter o meu próprio negócio. Eu nunca fui para a barbearia com o objetivo de ser um barbeiro, né, trabalhar em outra barbearia. Eu já fui com o objetivo de ter meu próprio negócio, ter a minha barbearia, né? Então eu fiz meio que o caminho inverso, digamos, né? Que se você for ver os barbeiros mais renomados e tal, eles incentivam a pessoa a trabalhar em uma barbearia e depois abrir a sua própria, né? Eu fiz o caminho inverso, né? Eu já lá no curso, voltando lá para o curso, né? Eu iniciei ele ali no começo do ano de 2016. E lá no curso eu conheci um outro barbeiro que já tinha bastante experiência, mais de 8 anos no mercado, e ele só estava fazendo o curso para ter o certificado, né? Porque ele já cortava cabelo há mais de 8 anos. Aí desenvolvi uma amizade ali com ele e até que certo dia fiz uma proposta para ele de estar abrindo uma barbearia em sociedade. Interrupção, mas não dá nada. Aí fiz uma proposta para ele de abrir uma barbearia em sociedade com ele, né? Por ele já ter essa experiência, eu ter a vontade de ter o meu próprio negócio, mas com certo medo de abrir sozinho, porque pensa só, você não saber cortar cabelo, abrir uma barbearia, né? Gera um certo medo, né, de você fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Então eu tive uma certa segurança ali de abrir com ele de sócio, por ele ter essa experiência, né. Fiz esse convite e por coincidência umas 2 semanas depois, naquele ano de 2016 falava-se muito em crise, né, e a Hemer acabou demitindo acho que mais de 100 funcionários lá na época. Ela fez uma demissão em massa e eu estava no meio desses funcionários que foram demitidos, né? Confesso que eu já estava querendo também sair, né? E aquilo ali foi o start para mim. Foi o start ali, casou tudo na mesma hora, onde daí cheguei nessa pessoa ali que eu tinha feito a proposta de sociedade com ele. E falei que eu tinha sido demitido e tal, que eu estava livre para começar, ele também estava livre. Já na semana seguinte ali começamos a olhar a sala comercial e tal. E esse foi o meu começo na barbearia. Abrimos uma barbearia de sociedade. 6 meses depois, por motivos pessoais meu e dele, a sociedade não continuou. Ele acabou saindo e abrindo uma barbearia em outra cidade e eu continuei naquele ponto comercial. E ali eu comecei a me desenvolver. Tinha pegado 6 meses de experiência junto com essa pessoa, já na minha própria barbearia, né? Era uma sala comercial muito pequena, apenas 2 cadeiras, a minha e a dele. E eu comecei a dar certo naquele lugar. Por mais que eu não tinha tanta experiência com corte, comecei a investir em marketing e tal. E começou a dar super certo aquele ponto comercial. Até o ponto que 2 anos depois, 2 anos para 3 anos depois, aquela sala ficou pequena e eu aluguei uma sala 50 metros adiante, daí saí de 2 cadeiras para 6 cadeiras e a barbearia ela vivia cheia, sem brincadeira, era do momento que abria a barbearia até 21 horas da noite, sempre com cliente, graças a Deus, né? Excelente trabalho que a gente vinha fazendo ali naquele local. Começamos a ficar muito conhecido na região, era uma região que outros bairros passavam por ali, então era uma região muito bem escolhida também, que eu acho que essa escolha do ponto, ela eu diria 80% de chance de sucesso de uma barbearia, a escolha do ponto. Pontos muito bem movimentados, né?
Não que pontos menos movimentados não vá dar certo, pode dar certo sim, só que o teu esforço ele é muito maior. Então, se você está num ponto que tem um fluxo muito gigante de carro, de pessoas andando, pedestres, e você faz uma fachada atrativa, você já tem meio caminho andado, que as pessoas consigam identificar que ali tem uma barbearia. Se circular 10, 20, 30 mil pessoas por dia ali, essas 10, 20, 30 mil pessoas estão olhando ali a tua barbearia. Claro que não vai vir todas essas pessoas, mas a chance de converter essas pessoas é muito maior do que você estar numa rua onde não passa trânsito nenhum, que a pessoa tem que te encontrar na internet, né? Então a chance de você ter sucesso num lugar menos movimentado é pequena em comparação a você ter um ponto, uma região mais movimentada. Depois que eu me mudei para aquela sala comercial, saindo de 2 para 6 cadeiras, já tinha perdido o medo de ter o próprio negócio e tal. Abri uma segunda unidade própria, né? E eu acabei ficando muito focado no corte de cabelo. Comecei a atender, eu entrava na barbearia às 8 horas da manhã, a barbearia fechava às 21 horas, era todo dia, das 8 às 21 horas tinha cliente, saía às 10, 11, cansei de sair da barbearia após as 11 horas da noite. E bem no dia, um pouco antes de eu ter aberto, um pouco depois de eu ter aberto a barbearia, eu tive o nascimento de uma filha minha, que é a minha filha no caso. Eu era casado na época e por conta desses altas jornadas de trabalho, né, estava focado ali na barbearia, acabei tendo uma separação nesse meio tempo da mãe da minha filha no caso. E um dos grandes motivos foi essa questão da barbearia, né? E eu me separei ali, mas confesso que não tive aquele momento de reflexão, de parar, olhar para dentro, o que estava acontecendo. Um ano após eu ter essa separação, parece que eu caí na realidade, sabe? E eu já estava praticamente 5 anos, de 5 para 6 ali, nesse pique de trabalhar das 8 às 10, confesso que eu consegui uma rentabilidade financeira, mas a minha saúde ela estava totalmente debilitada. Eu estava totalmente estressado, não conseguia mais ter discernimento das coisas, né? E não estava conseguindo contratar uma equipe, treinar uma equipe. Foi onde eu decidi que eu precisava mudar. Eu precisava mudar essa minha história, porque altas jornadas de trabalho assim por períodos longos, hoje eu acredito que eu passei por um processo depressivo na época. Depois que eu caí na realidade, eu tive um ano assim que eu não tinha vontade de fazer nada. Deu vontade de largar a profissão, né? Pelo estresse que eu passei, eu não viajava, não comia direito, eu não me exercitava, não estudava, eu estava era uma coisa totalmente fora do comum. Hoje eu entendo que eu passei por um burnout, ou até mesmo eu digo que eu passei por um processo depressivo. Foi onde eu decidi franquear barbearia. Eu decidi fazer uma franquia, né? Porque eu sinceramente eu gosto dessa profissão de barbeiro. Eu acho uma profissão muito bonita, sabe? Você pode viajar para qualquer lugar do mundo. Chegando lá você já tem o que fazer, né? Eu acho que é uma profissão muito digna, né? E eu não queria largar essa profissão, só que também eu não queria ficar estagnado. Eu queria crescer. E eu vi a possibilidade de franquear como uma ótima oportunidade. Na época que eu decidi fazer isso, eu não sabia direito como que eu ia fazer. Fui atrás de contratar agências, né, que fala para fazer os processos para mim de franquia. E era tipo assim, era custos muito elevados. Para você ter ideia, para a formatação de uma franquia era na faixa de 60 mil para cima.
teve um orçamento que era R$ 118.000 para você franquear, né, qualquer negócio, não só uma barbearia, qualquer negócio. E isso estava totalmente fora da minha realidade, né? Não tinha essa grana toda em caixa para investir e fazer a franquia. Só que eu tomei a decisão. Eu tomei a decisão naquele dia de fazer isso. E eu estava muito agarrado, como eu falei. Os clientes, não que eu sou o melhor barbeiro do mundo. Só que pense, você cortando 5, 6 anos no mesmo lugar, os clientes pegam confiança em ti, né? E para mim sair do corte, eu não estava conseguindo fazer. Então eu tive que fazer um processo contrário, no caso. Eu tive que vender a minha barbearia como franquia. Eu vendi ela para mim se desvincular do corte, né? Nessa venda eu deixei algumas coisas para trás, né? Eu deixei um faturamento legal que eu tinha nessa loja, faturava ali em torno de 25 a 35 mil reais por mês, né? Não era um faturamento baixo. E eu tive que abrir mão disso para dar um passo atrás e resolver a minha situação como franqueadora, né? Contratei uma agência por menos de 10% do valor inicial que eu tinha te falado ali, consegui formatar toda essa barbearia. Nesse meio tempo eu esqueci de te contar, eu abri uma segunda unidade, né, onde também vendi essa segunda unidade já como franquia. Abri mais uma unidade própria, que abri em outro bairro, no centro da cidade, dentro de um shopping. E teve mais uma unidade já franqueada, que está vendida e rodando, né? E mais uma unidade em outra cidade que foi aberta há menos de 60 dias agora. Então tudo isso foi fruto daquela decisão que eu tomei de fazer acontecer, né? Aquela decisão que eu tomei de franquear o negócio e passos curtos, passos firmes, vários momentos bateu um certo desespero, né? E nesse processo todo eu entendi que na minha primeira loja, por eu não ter competências de gestor, eu tinha deixado coisas pendentes. Por exemplo, eu não sabia gerenciar uma equipe, né? Eu nunca tive um cargo de liderança dentro das empresas que eu passei, né? Os meus cargos eram cargos mais produtivos, né? Eu nunca tive um cargo assim de liderar uma equipe, então eu nunca tinha desenvolvido essa competência de gerenciar um negócio, né? Porque a barbearia ela é uma empresa, né? Você precisa ter as habilidades de gestor e dificilmente você consegue ter as habilidades de gestor cortando cabelo, porque para você desenvolver essas habilidades você vai precisar ter tempo para estudar e para desenvolver, né? Então eu tive que fazer uma escolha de se desvincular da área operacional e focar em desenvolver essas minhas habilidades, que é essa é a minha etapa atual, digamos, né? Essa é a minha etapa atual. Hoje eu estou desenvolvendo as minhas habilidades de gestor, não mais de corte. Corto o cabelo ainda quando é necessário, porém não é mais o meu foco hoje. O meu foco hoje é em crescer essa minha franquia, tá? E o ramo da barbearia ele é fantástico para você fazer isso. Falando um pouco aí mais dessa minha história, né? Eu quero vender essa franquia para uma pessoa que está começando, né? Da mesma maneira que eu comecei há 7 anos atrás, praticamente, sem conhecimento nenhum, e quebrei a cara 7 anos, né? Então, o que eu quero vender hoje é esses 7 anos de experiência meu, num passo a passo, onde a pessoa que comprar, ela já vai ter tudo ali detalhado do que dá certo, do que dá errado. Então, esse é o meu momento atual na barbearia, tá? Não estou aqui fazendo propaganda, né? Só para você entender o que está acontecendo aí e até eu chegar nesse momento atual, tá?
Estou na barbearia desde 2016, estamos em 2022 na gravação desse vídeo. Faz 6 anos que eu estou nessa área e não pretendo abandonar essa área tão cedo, tá? Esse foi o episódio número 1 de podcast. Se você tiver alguma dica de tema, alguma coisa que você quer que fale sobre podcast, sobre o ramo da barbearia, deixa o teu comentário aqui abaixo. Se gostou, dá um joinha, compartilha aí com algum amigo teu, alguém que precisa escutar essas dicas aí, tá? Muito obrigado pela tua atenção e até o próximo podcast.